Tendo a possibilidade de terminar o mês de março comemorando o tetracampeonato francês, o Paris Saint-Germain continua firme a sua caminhada rumo a Munique na busca pelo título da Champions League, que ainda pode se converter na inédita conquista da tríplice coroa. Bom, a primeira data FIFA do ano sempre oferece aos clubes europeus a oportunidade deles darem aquele último respiro antes de encarar a decisiva e desgastante reta final da temporada. Algo que o Paris Saint-Germain definitivamente não precisava em meio aos 19 pontos de vantagem na liderança da Ligue 1, isto a 8 rodadas do término do campeonato. Aliás, uma distância que aumentou ainda mais na rodada anterior da competição, em que o PSG venceu o Le Classique contra o vice-colocado Olympique de Marseille por 3-1 no Parque dos Príncipes, o que significa que os parisienses podem se sagrar tetracampeões franceses já após o retorno da data FIFA, ainda neste mês de março. Para isso, além de vencerem o Saint-Étienne, eles precisarão torcer pela derrota do Olympique de Marseille para o Reims e pelos empates de Nice e Mônaco no complemento da 27ª rodada. Através destas combinações, o Paris Saint-Germain não poderia mais ser alcançado nas 7 rodadas finais ali da Ligue 1. Um cenário que retrata, dentre outras coisas, o quão incrível é o momento vivido pelo PSG na temporada 2024-2025, logo na primeira pós-saída de Kylian Mbappé. E, no final das contas, a realidade é que a profecia de Luis Henrique acabou se confirmando, já que lá atrás, no início ainda da temporada, o treinador espanhol afirmou que a ida de Kylian Mbappé ao Real Madrid, representada pelo começo de um novo ciclo ali no Parque dos Príncipes, não afetaria em nada a performance do time em campo. Entretanto, o que nem o mais cético dos torcedores parisienses imaginava é que o adeus da última estrela remanescente da equipe, que um ano antes já havia se despedido de Neymar e Lionel Messi, acabaria contribuindo para a evolução da melhor versão do PSG sob a gestão do grupo QSI, lá do Catar, que adquiriu o clube francês em 2011. De qualquer maneira, algo que já era realmente esperado, se a gente até pegar como parâmetro algumas declarações dadas pelos antecessores de Luis Henrique, como são os casos de Maurice Pochettino e Christophe Galtier, eles já diziam, né, que o grande problema do Paris Saint-Germain era o jogo sem a bola, tendo em vista que Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé não participavam da fase defensiva da equipe. Um contratempo que não a comprometia nos jogos da Ligue 1 por conta do menor nível técnico por parte dos adversários, mas que acabava se sobressaindo na Champions League, com o PSG sofrendo constantes eliminações. Afinal, é impossível um time se defender com apenas 7 jogadores no futebol atual. Assim, com as saídas de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, Luis Henrique teve a possibilidade de montar uma equipe composta por jovens e qualificados atletas que compraram a ideia do treinador espanhol, né? E esse é o elemento primordial, eu diria, para o crescimento do PSG, pois se eles não acreditassem no trabalho do seu comandante, certamente os resultados não viriam, tampouco o ótimo futebol praticado em campo. É algo que também deve-se muito em razão do excelente trabalho desenvolvido por Luis Henrique, né, que desembarcou na capital francesa para assumir o comando técnico do PSG em baixa, depois de uma apagada passagem pela seleção espanhola, eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 pela seleção de Marrocos, né, ou seja, uma campanha aquém das expectativas que acabou gerando uma série de dúvidas ali em torno do futuro de Luis Henrique, né, da capacidade também do treinador, que agora vem se provando novamente aí no Paris Saint-Germain. Ele que, na minha opinião, é um treinador subestimado, tá? Desde que deixou o Barcelona lá, nunca recebeu o devido crédito por ter feito o Barcelona campeão da Tríplice Coroa e jogar um futebol do mais alto nível, mudando alguns conceitos ali
do barcelonismo, né, fazendo com que a equipe chegasse ao gol de forma mais rápida, né, com menos toque de bola, um time mais vertical, que acabou surpreendendo ali, mas todo o crédito do sucesso alcançado pelo Barcelona naquela oportunidade foi dado mais aos jogadores, como era o caso, por exemplo, do trio MSN, do que propriamente ao Luis Henrique. Mas agora no Paris Saint-Germain, ele vem dando novamente a volta por cima e mostrando por que é um dos melhores treinadores da Europa na atualidade. E o que mais chama atenção nessa caminhada do Paris Saint-Germain na temporada 2024-2025 é que ele cresceu no momento certo, né? Isso porque eu me recordo que quando eu assisti as derrotas dos parisienses para Arsenal, Atlético de Madrid e Bayern de Munique, todas pela Champions League, eu já desacreditei dos franceses na hora, crendo que o máximo que eles alcançariam eram os playoffs de repescagem do torneio e não passariam dali. Contudo, a vitória por 4-2 sobre o Manchester City, depois que o PSG estava perdendo por 2-0 até os 10 minutos do segundo tempo, literalmente virou a chavinha da equipe na temporada, pois de lá para cá, ela só perdeu do Liverpool por 1-0 depois de um verdadeiro bombardeio interceptado pelo goleiro Alisson na noite mais magistral de sua carreira ali no Parque dos Príncipes. Foram nada menos do que 14 vitórias e um empate nos 15 jogos disputados desde o triunfo sobre o Manchester City pelo time que já ostentava uma invencibilidade de 10 partidas. Eu sei que o Manchester City desta temporada não é mais aquele dos últimos 4 anos, que venceu o tetracampeonato inglês, além da tríplice coroa. Eu sei também que este Manchester City se notabilizou por proporcionar aos seus adversários os seus melhores jogos, né? Ele faz com que os seus oponentes brilhem ao enfrentá-lo. Foi assim, por exemplo, na partida contra o Sporting Clube de Portugal, ainda lá atrás sob o comando de Rubem Amorim, depois contra o Tottenham em pleno Etihad Stadium, contra o Manchester United, contra a Juventus, enfim. Foram vários jogos, mas a realidade é que o Paris Saint-Germain aproveitou essa vitória por 4-2 sobre o City para recuperar a confiança a ponto de superar o Brest por um placar agregado de 10-0 nos playoffs da Champions League e golear as equipes de Mônaco e Lille por 4-1 na Ligue 1, o próprio Stuttgart pelo mesmo placar de 4-1 na fase de Liga da Champions League, até chegar ao recente triunfo por 3-1 no Le Classique, se tornando uma verdadeira máquina de gols na temporada. E aí, méritos novamente para o técnico Luis Henrique, que potencializou o futebol dos seus jogadores, fazendo do Paris Saint-Germain uma equipe completa em termos físico, técnico, tático, coletivo e individual. Para muitos, o Paris Saint-Germain só não joga melhor do que o Barcelona na atualidade. Um pensamento que eu também compartilho, porque eu ainda acho o Barcelona um time mais divertido de se assistir. Porém, o PSG leva a vantagem de ter uma defesa mais sólida em comparação ao Barça, que ainda sofre muitos gols. E isso tem muito a ver com o fortíssimo meio-campo parisiense formado por João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz, que dão o suporte necessário tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Um trio que, embora sem nenhum glamour, vem jogando demais e fazendo total diferença em campo. O Liverpool que o diga, né? No ataque, a chegada de Kvicha Kvaratskhelia só fortaleceu o setor que ganhou mais qualidade, velocidade, técnica e capacidade num contra um, né? E é incrível que o Kvaratskhelia encaixou muito rapidamente nessa equipe do Paris Saint-Germain, né? A impressão que a gente tem é que ele já joga lá há muito tempo. Não por um acaso vem revivendo seus melhores tempos de Nápoles agora na capital francesa. Junto dele ali, Bradley Barcola e Désiré Doué também superam as expectativas, realizam uma excelente temporada, porém só não tem números superiores em relação a Ousmane Dembélé, que aí é brincadeira, né? Só não tá fazendo chover nessa temporada. O que o Dembélé está jogando é impressionante. Tanto é que somente no ano de 2025 ele já balançou as redes 22 vezes em 17 partidas defendendo as cores do PSG. Na temporada em geral,
Ele contabiliza um montante de 31 gols e 7 assistências em 42 jogos, sustentando a marca de 38 participações em gols no período. Então, cara, fica evidente porque o Paris Saint-Germain não apenas lidera isoladamente a tabela da Ligue 1, como também se mantém invicto na competição, assinalando 21 vitórias e 5 empates nas 26 rodadas realizadas até aqui na temporada e já é apontado como o principal postulante à conquista da vaga na decisão da Champions League em Munique, ao lado do Barcelona. Algo que só ficou realmente transparecido ao grande público depois das gigantescas atuações diante do Liverpool nas oitavas de final do torneio, em que os franceses foram melhores em 3 dos 4 tempos do confronto, além da prorrogação do jogo de volta em Anfield. Portanto, a contagem regressiva do Paris Saint-Germain com uma conquista do tetracampeonato francês, que pode se tornar único na história da Ligue 1 através de uma campanha invicta, já começou pelos lados do Parque dos Príncipes, intensificada pela busca da inédita tríplice coroa, composta, é claro, pelo tão sonhado título da Champions League. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela, você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!